Paz do Senhor, irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Glorifica mais a Deus. Glória a Jesus. A irmã Adriana, vem cá para ficar bonitinho, vai me ajudar. Ela vai ler aqui para ficar bonito. Tem que trabalhar para Jesus, né, irmão? Vamos trabalhar para Jesus Cristo, irmã Adriana. Cadê nossa irmã Adriana? Vem cá, no nome de Jesus. Irmãos, abre a tua Bíblia no livro de São Mateus. Ó, o livro é São Mateus. Amém? São Mateus 12, do primeiro versículo a seguir, o título: Jesus, o Senhor do Sábado. Palmas e glória a Deus. E aqui até onde você achar? Então, no 12, aqui. 12, o primeiro slide aí. Então, onde você achar melhor. Vem. Saúde, amada igreja, na santa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 1 a seguir. Diz assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas somente aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Deus, louvado seja Deus. Mas fala-se: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Pode bater palma. Irmãos, quem é mais poderoso, a lei de Moisés ou o próprio Jesus? Ele é poderoso. Jesus não tem mais poder do que ele. Então, o que eu estou dizendo isso? Nós estamos vendo na lei de Moisés, no judaísmo, a ordem era guardar o sábado. O que era guardar o sábado nessa época? No sábado, as pessoas não podia acender fogo, fazer comida, limpar a casa, até seus passos eram contados. Quando dava na sexta-feira ali, num certo horário, já se preparava para isso. Ele já preparava os alimentos para no sábado não fazer nada, só ficar ali guardando o sábado do Senhor. Mas a minha Bíblia diz que Jesus até do sábado é o... Se o próprio Deus estabeleceu para guardar o sábado, algumas pessoas dizem: mas aí, pastor Eduardo, como é que vem um homem e quebra isso? Se o próprio Deus estabeleceu que tinha que guardar o sábado, agora vem outra pessoa e diz que não precisa guardar o sábado. Como isso é possível? É simples. O mesmo Deus que proibiu foi o Deus que liberou. Então Deus é Deus. Ele determina e ele desfaz e faz do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Então Deus, ele faz o que ele quer. E Jesus, sendo Deus, até do sábado ele era o Senhor. Aliás, já que estamos falando disso, eu gosto de sempre falar a mesma coisa. Jesus foi morto, preso e morto, e uma das acusações é que ele violou o sábado. Uma vez, os discípulos, os escribas, os fariseus, discutiam entre si o seguinte: esse homem não pode ser de Deus, porque ele viola o sábado, ele curava no sábado. Então, Jesus, ele veio
E ele aboliu esse negócio de guardar o sábado. Por que eu estou falando isso? Existem pessoas que querem guardar o sábado. Se você guardar o sábado, então você tem que guardar o ano sabático. Em 7 em 7 anos, os israelitas tinham que ficar 1 ano sem trabalhar. E se aquele ano que aqueles não podiam trabalhar, se porventura um boi caísse no buraco, tinha que morrer lá. Ou se geralmente um pé de laranjeira produzisse laranja, eles não podiam colher também. Eles já se preparavam para guardar o ano sabático, que é 1 ano sem fazer nada. E hoje, esses tais que dizem que nós estamos errados, nós estamos em pecado, que nós não guardamos o sábado. Será que eles guardam o ano sabático? E outra coisa, para guardar o sábado, a pessoa tinha até os passos contados. Então a pessoa tinha que ficar quieta, é ou não é? E na lei de Moisés, o sábado também a pessoa não podia acender fogo. Quem entendeu diz amém. Agora esses tais aí acende fogo é cedo, faz um café. Não, esse café ele disse que não toma também. Mas acende o fogo, faz uma comida lá. Não pode. Liga o veículo e sai para lá e para cá, porque o veículo ele produz faísca, então para ele funcionar. Então eles não guardam o sábado é coisa nenhuma. Então põe na sua cabeça, eu também não guardo o sábado, porque Jesus é o Senhor no sábado. Então não precisa guardar sábado não, igreja. Não tem esse negócio. E se porventura alguém quer guardar a lei e tu presta em qualquer item, ele peca. Porque, irmão, será que você consegue guardar a lei em tudo? Tudo. A Bíblia diz que o próprio Jesus falou que a lei estava enferma, ninguém obedecia a lei quando Jesus veio, porque ninguém tinha mais força para obedecer a lei. Não tinha jeito, a lei estava enferma, ninguém obedecia a lei de Moisés. Então eu quero que você entenda, põe na sua mente, Jesus é o Senhor do sábado. Jesus curava, libertava no sábado. Então eu também vou fazer isso. Porque hoje, irmão, nós temos a internet. A internet é boa, mas também é má. Como assim, pastor? Porque hoje nós estamos dando um ensinamento que você não precisa guardar o sábado. Mas nesse momento pode ter pessoas dizendo que tem que guardar o sábado. Então, nós temos que fazer o quê? Mostrar como nós postamos aqui. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus operou no sábado e continua operando no sábado. Quem bate palma na glória a Deus? Então os discípulos, eles discutiam entre si. Esse homem não pode ser de Deus, porque ele viola o sábado. Então eles usaram esse pretexto para também acusar Jesus, para pedir a prisão e a morte de Jesus. Quando Jesus curou um cego de nascença, não foi no sábado, e eles ficavam interrogando aquele homem se realmente ele era cego e quem curou, porque Jesus curou um homem cego de nascença num sábado. Para Deus nunca haverá um impossível. Para Deus, todo dia como o outro, é a mesma coisa. Então eu quero, meus irmãos ouvintes que estão ouvindo essa palavra, que você põe na sua mente. Você que é de igreja, que guarda o sábado e também não come a carne do porquinho. É gostoso a carne do porco, né? Tem irmãos que não comem a carne do porco, não toma refrigerante, Coca-Cola, não toma café. Inclusive tem um irmão aí incomodando os irmãos da IPFD, mandando um link de um cidadão dizendo que beber Coca-Cola é pecado. Não é pecado beber Coca-Cola. Amém? Eu aprendi isso aonde? Da onde eu nasci na fé. Então não é pecado beber Coca, não é pecado beber café. Comer carne de porco também não é pecado. Um dia eu perguntei a um irmão dessa igreja onde guarda o sábado: por que vocês não comem carne de porco? Ele disse: porque Jesus mandou os demônios entrar nos porcos. Eu falei: ele não sabe nem o que ele está falando. Não é por isso não, igreja. É porque no judaísmo, na lei de Moisés, não podia comer carne de porco, nem de jacaré, nem de cobra, de nenhum animal arrastante. Quem entendeu diz amém. Era proibido.
Não entendi. As unhas o quê? A unha fendida. Vem bater palma e dar glória a Deus. Pastor, como você me prova que no Novo Testamento eu posso comer a carne do porquinho? Bom, vamos lá. Pedro, a Bíblia diz que ele estava até a 3ª hora do dia de jejum. E Pedro teve uma visão. Ele viu um lençol branco com muitos animais que não poderia comer. E como Pedro estava com fome, estava buscando a Deus, o próprio Deus falou: Pedro, pega esses animais, mata e coma. Como era um judeu nato, ele disse assim: não, Senhor, não come esses animais impuros aí não. E foi por 3 vezes. Aí Jesus disse: como você chama impuro aquilo que eu purifiquei? Então tá aí, pode bater palma, Jesus merece. Nesse momento, você já vê que Jesus purificou esse tipo de animal. Mas pastor, por que será? Olha, irmão, a Bíblia diz que vai haver fome na terra. Vai ou não vai? Ó, vai haver fome. Então, Jesus, com o sangue dele, com a morte e ressurreição dele, purificou esses animais. Então, você pode comer a carne de porco, jacaré. Tem gente que come até cobra, né? Pode comer tudo. O que você não pode fazer é beber sangue de animal. A Bíblia condena beber sangue de animal. Ou sangue de animal de carne sufocada. Sabe quando você destronca a galinha assim e não quer passar o pescoço? Não pode, você tem que cortar para o sangue sair. Aquilo é carne sufocada, e isso a Bíblia condena. Quem bate palma e dá glória a Deus. Seguindo aqui na Bíblia, no mesmo momento que Pedro tinha a visão do lençol cheio de animais impuro, também um homem, um centurião por nome Cornélio, ele teve a mesma visão na mesma hora. Entendeu? Diz amém. Esse Cornélio era um homem temente a Deus, centurião, quer dizer, um capitão que tinha a seu dispor ali 100 soldados. Quem entendeu? Diz amém. Então era um militar, mas um homem de coração puro, e sempre estava tentando fazer o bem. E Deus olhou para o Cornélio, que não era israelita, era gentil, era como nós. Então naquele momento, Deus revelou a Cornélio: olha, meu servo está ali em tal lugar, manda trazer ele, Pedro. E ele rapidamente chamou os seus comandados e mandou buscar Pedro. E ele só não mandou buscar, como também mandou chamar as pessoas para ouvir o que Pedro tinha para falar. Ou seja, ele preparou um culto. E quando os soldados chegaram, os seus comandados chegaram e disseram: olha, nosso Senhor mandou te buscar. E explicou para ele da revelação. Então Pedro foi, Deus mandou que ele fosse. Quando Pedro chegou e viu aquela multidão, Pedro começou a pregar. E quando Pedro pregava, as pessoas recebiam a mensagem de Pedro. Eles foram naquele momento batizados com o Espírito Santo. Quem queria dizer amém? Amém. E Pedro ficou confuso, porque Pedro sabia que o Espírito Santo no judaísmo só se manifestava em quem era judeu nato. Então como é que o Espírito que estava em Sansão, em Davi, em Moisés, que eram judeus natos, como é que esse mesmo Espírito que está em mim, estava em Cristo, está nesse povo também? Então, como Deus mostrou, o próprio Jesus mostrou a purificação dos animais impuros, também representava a purificação do povo gentil que somos nós. E bate palma e dá glória a Jesus. Ou seja, Deus tornou possível o que era impossível. Quando ele falou: vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, ele está dizendo sobre todo aquele que ia me aceitar o meu evangelho, aceitar a minha doutrina. Amém? Quem bate mais palmas? Então Pedro entendeu que a palavra de Deus ia muito mais além. Então houve ali uma bênção muito grande, uma conversão muito grande. E hoje, meus irmãos, eu quero dizer para você que meu Jesus é o Senhor do sábado.
é o Senhor daquele que aceitar Ele, não importa de que tipo de religião ele seja, desde que ele aceita a doutrina de Jesus e passa a servir a Jesus. Tem pessoa que diz assim: eu sou católico, vou morrer católico. Eu sou espírita, vou morrer espírita. Não, irmãos. Você tem que viver em novidade de espírito e aceitar a doutrina de Jesus. Que Deus é esse que opera no sábado? Que Deus é esse que andou sobre as águas, que ressuscitou aqueles que morreram, e Ele fez bem o que Ele quis, porque Ele é Deus e para Ele nunca haverá um só impossível. Então eu quero que você entenda que esse Jesus é que eu estou pregando. É um Jesus que, se você quiser, Ele entra na sua vida e muda a sua história. Ele salva a tua alma. O meu Senhor do sábado. Esse é o Senhor Jesus, aquele que está purificando a sua vida, aquele que quer que você ande em santidade. Ele veio para quebrar as tradições de nossos pais. Quem bate palma e dá glória a Deus. Glória a Jesus. Aí tem pessoas que dizem assim: ah, mas a igreja do pastor Eduardo não guarda o sábado, come a carne do porquinho, bebe café. Mas você quer proibir os manjar que Deus criou? Você quer colocar a sua doutrina ou a de Deus? Você quer colocar a sua vontade, estudos humanos ou a própria Bíblia dentro da igreja? Quem manda na igreja é Jesus. E o nosso dever é guardar o evangelho dele, o verdadeiro evangelho do Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é dia de Santa Ceia. Quem pode tocar nessa ceia são aqueles que guardam a doutrina como ela é, que guardam a doutrina de corpo, alma e espírito. Aqueles que deixaram a televisão para trás, a mentira, o jogo do bicho, aqueles que deixaram a ignorância, aqueles que quando tem algo para fazer, pede a Deus que faça por ele. Quando você foi injustiçado, quando alguém fazer uma injustiça contra você, você tem que pedir a Deus que faça justiça e te orienta o que você deve fazer. Amém, igreja? Então esse é o meu Jesus, esse é o Senhor do sábado, esse é o Deus tremendo que nós servimos. Esse é um Deus que quer ver você fervoroso na igreja, guardando a doutrina a tempo e a fora de tempo. Quem bate palma da glória a Deus. Deus é bom, não é, igreja? Quem é esse que até do sábado é Senhor? Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, cuidado com a doutrina que você ouve por aí. Hoje virou uma salada de doutrina, tem de todo jeito. Tem um irmão pregando, como eu disse no domingo passado, que diácono não dá ceia, diácono não batiza, ele não sabe nem o que ele está falando, o gordinho lá, né? Sabe nem o que ele está falando. Então tem irmãos falando tanta coisa. Eu estava um dia em casa, o cidadão me ligou. Esse cidadão é da IPDA. E porque IPDA acabou a doutrina. Eu falei: irmão, acabou? Amém. O que o senhor tem a dizer? Eu falei: está falando aí que acabou, acabou. Aí me ligou diversas vezes. Aí um dia ele me falou: olha, eu juntei aqui mais um monte de irmãos para não aceitar a ceia da mão do diácono. Como é que é, irmão? É porque nós vemos o irmão gordinho, aquele gordinho, falar que não é para aceitar, não. Falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você crê que o fundador da IPDA era um homem de Deus? Eu disse: eu creio. Então como é que você está desobedecendo ele, que permitia, e está obedecendo esse gordinho, que você não sabe nem quem é ele? Você não sabe quem é esse cidadão, eu conheço, sei muito bem quem é ele. Falei: irmão, você tem que primeiro obedecer a seu superior. Se você não quer obedecer a ele e diz que obedece só a Deus, você é um mentiroso. A Bíblia diz que você é mentiroso. Obedece ao seu pastor aí, irmão. Então quer dizer que você fez um motim e se levantou contra o seu pastor. Foi, eu fiz um motim aqui. Foi, então você fez igual Satanás. Ele fez um motim, se levantou contra Deus. Daí nunca mais me ligou. Ainda bem, porque também estou cansado de falar e a pessoa não quer obedecer. Então, meu irmão, nós sabemos que Jesus é o Senhor do sábado. Foi morto, um dos motivos que ele foi preso e morto foi esse. Então nós temos uma ordem na igreja, uma doutrina na igreja. Quem não obedece faz mal para si.
Mas quem prega outra doutrina faz mal para si e para os outros. Então eu quero que você compreenda, ninguém quer proibir aquilo porque acha bonito. Eu não proibi Facebook, WhatsApp porque eu acho que deveria, porque Deus me revelou que era para proibir e ponto. Então não tem aquela doutrina do seu coração, a sua vontade. A doutrina é de Deus. O Senhor, nosso Senhor, o Senhor do sábado, determinou que tem que ser assim. Nós, como ouvintes e praticantes da palavra, temos que obedecer. Quem bate mais palmas? O que Pedro falou? Não, Senhor, não vou comer esses animais impuros aí não. Pedro, como você chama de impuro aquilo que eu purifiquei? Então quando alguém falar para você assim, olha, Coca-Cola é do diabo, não é não, essa aí é minha. Ah, café do Satanás, também não é. Ah, mas o porco não pode ser comido, quem falou isso? Ah, de onde veio isso? É que eles sabem, as pessoas que guardam isso, como eu disse, nem sabem verdadeiramente de onde surgiu. Nem sabem, nem tem a preocupação de ver Bíblia. Então, meu irmão, Bíblia é tudo, nós temos que ler Bíblia. Nós temos que comer Bíblia. E nós temos que nos afastar desses tais que pregam essa doutrina. Como diz a Bíblia, se vier outro trazer outra doutrina, não salveis, nem tampouco recebeis em tua casa. Tem gente que está comendo lavagem de tudo quanto é jeito. Ah, eu estou seguindo o canal do pastor fulano de tal. Tem pastor que é encrenqueiro, só fala da vida dos outros. Você vai seguir para quê? Aí esses irmãos aí, ó. Esses irmãos aí, eles criam doutrina, irmãos. Eles põem na mente de Deus, não vou fazer isso. E muita gente acompanha. Tem gente, irmão, que foi doutrinada há mais tempo do que eu. E se você vê como é que eles são hoje, se assusta. Fala, uai, o irmão usa bermudão. Ah, o irmão fulano falou que podia. Tinha um pastor aí que eu me lembro, ele liberou televisão. Saiu da IPDA, aí liberou televisão. E os irmãos, para assistir ele no YouTube. Quem entendeu diz amém. E o tanto de irmãos que diz que... E ele pregava contra a televisão. Aí depois eu preguei que não podia. Aí ele disse que podia. E hoje está caído. Irmãos, eu quero que você entenda que a doutrina é a mesma. Só tem algumas coisinhas que mudou. O quê? Pecados que Deus revelou que não podia. Coisas que o diabo criou que não pode. Então foi acrescentado aquilo que Deus quis que fosse. Quem entendeu, bate palma da glória a Deus. Então eu quero que você entenda isso. Eu quero que você compreenda isso. Guarda a doutrina de Deus. Guarda a palavra do Senhor. Zela dessa palavra. Medite nela noite e dia. Se o seu pastor tem bom testemunho, se ele tem uma intimidade com Deus e Deus deu uma doutrina, obedeça. Tem pessoas que falam a doutrina do seu ministério. Não, a doutrina da Bíblia. A doutrina que faz você ganhar santidade para ser arrebatado no último dia. Amém? Quem bate palma e dá mais glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ouvinte dessa palavra que vai ceiar hoje, a Santa Ceia do Senhor. Será que está guardando a doutrina? E será que resolve você guardar a doutrina por ignorância? Ah, meu pastor está vendo, quando ele estiver vendo, eu não vou obedecer. Você tem que guardar a doutrina por amor a Cristo, por amor a Jesus. Uma certa pessoa falou assim, pastor, eu estou guardando a doutrina já tem algum tempo, estou passando luto, então não vou mais guardar a doutrina, porque eu estou passando luta. Se o senhor me explicar por que eu estou passando luta, aí talvez o senhor me convença a continuar guardando essa doutrina. Eu digo, irmão, deixa eu te falar uma coisa para você, deixa que você entenda. A pessoa quando guarda a doutrina, ele está obedecendo a Deus. Isso é mexer com Satanás. O diabo, irmão, ele não quer de maneira nenhuma que nós guardamos a doutrina. Se você guardar a doutrina, que é a palavra de Deus, seu passaporte está carimbado para o céu. Isso é mexer com Satanás. Eu disse para ele assim, irmão, você que sabe, se você guardar a doutrina, você vai ter luta. Se você não guardar, você vai ter luta. Só que com Jesus você está garantido a tua vitória. E vai cumprir assim, sujeitar a Deus, resistir o diabo, ele fugirá.
Então tem que primeiro sujeitar a Deus. Aí quando a pessoa aceita Jesus de qualquer jeito, de qualquer forma, não muda nada a vida dele, ele é a mesma pessoa. Mas quando ele aceita a palavra de Jesus, aí o negócio é diferente. O diabo, irmão, ele é um ser derrotado. Satanás é um ser que perdeu a comunhão com Deus. O diabo é um ser que ele te odeia só de você ser feita a imagem e semelhança do Altíssimo. E como ele está derrotado, ele quer que você seja um derrotado também. Ele quer que você vá e seja condenado ao inferno. Então é por isso que ele mexe lá, ele mexe de cá. Você lembra quando Jesus me mostrou aquele arrebatamento que eu tive? Ele falou que ele ia fazer de tudo para parar essa obra. Então ele é assim, irmão. Se ele não consegue te tocar, ele toca no filho, toca no marido, toca no vizinho. Mas ele quer ver você fora da doutrina. Ele quer ver você não mais guardar a verdade. E tem irmãos que estão me ouvindo. Você não precisa mais estar fuçando a internet, caçando esses pregador fuleiro aí não. Pois aqui o parto é verde e Jesus está no controle. E bate palmas da glória a Deus. Então, irmão, tem pessoa que pensa assim: eu estou na doutrina, eu dou um prazo para Jesus, 1 ano para melhorar, para mudar. Jesus faz o que quer. A Bíblia diz que Jesus, ele não veio trazer paz, mas sim guerra, luta. Quando Jesus fala que é pai contra filho e filho contra pai, quantas pessoas me ligaram? Eu aceitei Jesus e a minha família, ela é da igreja tal. Foi bom. Agora que eu estou congregando com o Senhor, eles estão tudo contra mim. Porque eles não querem guardar a doutrina e não aceitam você guardar a doutrina também. Então tem guerra ou não tem no meio da família? Quantos aqui, quando entrou na doutrina, a parentela se levantou contra você? Levanta a mão. Olha aí, tá vendo? Mas quando o negócio apertar para eles, vão pedir oração para você. Porque você faz a diferença. Amém? Você é diferente. O seu prazer é estar na presença do Altíssimo. Pode nos perseguir, pode nos caluniar, nunca deixaremos de adorar o nome do Senhor Jesus. Fala assim: Jesus, o Senhor é o Senhor do sábado e eu amo o Senhor. Amém. Bate palmas na glória a Deus. Então, se eles querem guardar o sábado, se eles não querem comer carne de animal arrastante, não querem beber coca e nem café, eles fazem o que eles quiserem. Nós, a igreja de Cristo, não vamos fazer tal coisa. Vamos obedecer a doutrina de corpo, alma e espírito até o fim. Quem bate mais palmas? Glória a Deus. Amém, igreja? Aí tem irmãos que falam assim: olha, pode baixar o zap para trabalhar. Pode não. Olha, a irmã pode usar calça para trabalhar. Pode não. Não pode, irmão. Se você quer salvação, não pode. Então eu quero que você reflita, eu quero que você pense nessa mensagem. O nosso Deus é lindo, Ele ama todo mundo, mas Ele quer que nós viemos obedecer Sua palavra para nós ter direito da salvação. Ele é o Senhor do sábado. Quem bate palma da glória a Deus?